Apocalipse 19, 7. Só esse texto está escrito assim: regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E quem pode dizer, diga amém. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa manhã: a noiva está pronta. A noiva está pronta. Diga comigo: a noiva está pronta. Amém? A noiva está pronta. Agora você vai estender as mãos e vai me abençoar. Vai. Você pode fazer isso? Me abençoe. Declare uma palavra sobre mim. Glória a Deus. Eu sinto Deus se mover aqui nessa manhã, amém? Entregamos o governo dessa casa ao Senhor, esse culto diante da tua presença. 1 Coríntios 12, 8 está escrito que a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria não é uma palavra bonita, não é uma palavra onde as letras se encaixam. A palavra de sabedoria é uma palavra que incendeia o nosso espírito. Que nesta manhã, aquilo que for pregado aqui não seja agradável aos nossos ouvidos, mas possa incendiar o nosso espírito. Que cada coração e cada mente agora se dobre na tua presença, e que o Espírito que se move e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se mova com autonomia, com autoridade sobre este lugar, em nome de Jesus. Levante as duas mãos, apenas o refrão dessa canção, para que a gente possa atraí-lo a esse lugar. Oh, aleluia! Olhe para cá. Glória a Deus. Os estudiosos afirmam que existem 8.100 promessas em todo o compêndio da palavra de Deus. É interessante que 3 dessas promessas estão ligadas à vida da igreja. A primeira promessa liberada sobre a igreja está em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando está escrito pelo evangelista sobre esta pedra: edificarei a minha igreja, e as portas, perceba que não é uma porta, a expressão está no plural, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa já foi cumprida, porque a igreja do Senhor já está edificada. A segunda promessa, e não menos importante, está em Atos no capítulo 1, no versículo 4, quando ele diz: permanecei em Jerusalém, até que a promessa do Pai seja cumprida, e vocês sejais revestidos de poder. Essa promessa também se cumpre em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo ele desce e inaugura a igreja primitiva. A terceira promessa, dirigida de forma especial à igreja, está em João no capítulo 14, quando João ele vai dizer assim no versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos uma morada. Em outras expressões, um
lugar. E quando eu preparar, então voltarei outra vez. É importante compreendermos que a promessa da segunda vinda de Jesus para buscar sua noiva, ou do arrebatamento da igreja, é registrada por centenas de vezes ao longo da Bíblia, de forma direta e de forma indireta. Título, o discípulo amado de Paulo, ele vai narrar nas escrituras, na epístola que ele mesmo escreveu. Para quem não sabe, epístola é uma pequena carta dirigida a alguém ou a um grupo de pessoas. E ele vai escrever no capítulo 2, no versículo 13: aguardando com esperança a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão é com esperança, com expectativa, sem perder de vista. Paulo também vai narrar, escrevendo aos Tessalônicos, no capítulo 4, no versículo 16, dizendo assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com um alarido. A palavra alarido é grande barulho. E este Senhor também com voz de arcanjo, que aponta para a autoridade, e com trombeta da parte de Deus. O que significa a palavra escatologia? Preste atenção, seja paciente comigo. Escatologia, de acordo com a teologia, é a doutrina que trata das últimas coisas. Aqui nós temos uma junção de duas palavras: escatos com K, logia, que quando se unem, ela forma uma expressão: escatos, último, logia, estudo. É o estudo das últimas horas, é o estudo dos últimos dias, ou dos últimos tempos. Quando observamos o Apocalipse, logo percebemos que ele é a pedra angular da revelação divina. E quando vamos estudar sobre o fim de todas as coisas, não podemos ser ansiosos ou ter pressa demasiada. Por quê? Porque eu jamais vou compreender o fim sem antes perceber que existe um começo e também um meio. É por isso que quando vamos compreender Apocalipse, precisamos antes olhar para a sombra do novo, ou seja, precisamos olhar para o velho. Por quê? Porque a antiga aliança nos apresenta 3 livros que são fundamentais para a compreensão do Apocalipse. 3 livros que a teologia chama de livros apocalípticos. O primeiro, e não menos importante, é Zacarias. O segundo, Ezequiel. E o terceiro é Daniel. Daniel é tão importante, mas tão importante, que ele é chamado até os dias de hoje como o Apocalipse da antiga aliança. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. João, apóstolo do amor, ele vai trazer uma revelação que precisa arder no teu coração. Porque este homem, ele sabe daquilo que está dizendo, ele está sendo profundo. E ele vai narrar dizendo em 1 João 2,18: filhinhos, já é a última hora. Não é uma pergunta, é uma afirmação. João está dizendo: filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já chegou a última hora. João está nos apresentando um relógio profético. Esse relógio profético, ele vai se alinhar com o relógio cronológico, da cronologia humana, do tempo do homem. E João está dizendo que o relógio profético está apontando para uma janela, chamada janela da última hora. Paulo vai se conectar com o entendimento de João,
escrevendo a sua carta dirigida aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, e ele vai dizer assim: digo isto conhecendo o tempo. Olhe para cá. Paulo é um homem de revelação, sim ou não? Paulo é um homem de profundidade. Em Romanos capítulo 8, ele vai falar sobre largura, altura e profundidade. Paulo é aquele que acessou o terceiro céu. Paulo recebeu aquilo que nenhum outro homem recebeu, e ele não pôde compartilhar conosco, porque éramos tecnós demais, pequenos demais, não tínhamos maturidade para receber tamanha envergadura de revelações. E Paulo, ele vai dizer: eu, Paulo, tenho discernimento do tempo para afirmar que João está correto na sua direção em dizer que a última hora já é chegada e que já é a hora de despertarmos do sono. Paulo está dizendo: por mais que vocês aprenderam a amar o mundo, amar aquilo que o mundo pode proporcionar, porque existe 3 realidades que nos tocam e precisamos humildemente reconhecer. A Bíblia vai dizer sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscências da carne e a soberba da vida. São 3 grandes adversários. Mas Paulo vai nos chamar a atenção dizendo: vocês precisam carregar discernimento, vocês precisam se despertar do sono. É como se ele estivesse falando assim: igreja, fique atenta aos sinais que já estão se manifestando. Que sinais são esses? Não sinais que um profeta cheio de Deus vai dizer: Deus me mostrou. Não, não, não. São sinais que profetas já disseram no passado, e que agora o relógio profético está apontando que nós estamos à porta do cumprimento dessa palavra. Sinais como aqueles que são registrados em Mateus no capítulo 24, quando o evangelista vai dizer no versículo 5: porque muitos neste tempo virão dizendo em meu nome, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhais e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas ainda não é o fim. Olhe para cá, me dê tua atenção absoluta. Um dos maiores medos que a humanidade carrega é o medo da morte. Nós só tememos aquilo que não conhecemos, aquilo que não compreendemos. Mas eu posso te garantir, se você ficar comigo nessas 4 semanas, apenas 4 domingos, você nunca mais terá medo de morrer. Você nunca mais terá medo de fechar os seus olhos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem pode, levante as 2 mãos e diga comigo: Maranata. Mais uma vez, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Ele virá. Segura aí. Quantos estão comigo aqui? Só levante a mão, amém? Olhe para cá e me dê atenção absoluta. Mateus capítulo 20, versículo 1, se a mídia puder colocar para mim. Preste atenção nesse texto, eu vou ler rapidamente, eu quero explicar para você o túnel que nós vamos entrar a partir de hoje. O texto bíblico vai dizer assim: porque o reino dos céus, o reino dos é semelhante a um homem, pai de família, diga comigo, pai de família, que saiu de madrugada, diga madrugada, a assalariar trabalhadores para a sua obra, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia.
mandou para a sua vinha, diga comigo, vinha. E saindo pela hora terceira, viu que estavam ansiosos na praça, e disse: ide também para a vinha, porque eu vou dar aquilo que é justo. Depois também recrutou na hora sexta e na hora nona, e fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ansiosos, e perguntou-lhe: por que estáis ansiosos todo o dia? Diga comigo, amém. Olhe para cá. Essa parábola não é uma parábola convencional. Essa parábola, ela ilustra a última hora, o último período da igreja na terra. Para quem não sabe, parábola é um método criado por Jesus quando ele estava entre nós, João capítulo 1, versículo 14, para ilustrar o reino de Deus. E aqui de forma específica, ele vai começar dizendo que um pai de família, ele saiu com o propósito de contratar trabalhadores para a sua vinha. Quem é o pai de família? De maneira tipológica, o pai de família é o próprio Deus. Acompanhe comigo o raciocínio. O próprio Deus é o pai de família que saiu pela madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Vinha aqui espiritualmente nos arremessa a dois lugares. Primeiro, vinha na antiga aliança, aponta para Israel. Vinha na nova aliança, aponta para a igreja do Senhor. Então esse pai de família, ele está contratando trabalhadores para que possam trabalhar na igreja, com o propósito de cumprir o plano do seu coração. Perceba que ele vai contratar trabalhadores pela madrugada, mas não para trabalhar na madrugada. Olha o detalhe. Ele vai contratar trabalhadores para trabalhar durante o dia. Ele sai na madrugada para contratar trabalhadores para trabalhar durante o dia. E é importante você entender que a madrugada judaica, ela se subdivide em 4 vigílias. A primeira vigília é a vigília das 18 às 21 horas. A segunda vigília, eu vou facilitar agorinha, ela vai das 21 às 0 horas. A terceira vigília, ela vai das 0 horas até as 3. E a quarta vigília, ela vai das 3 até as 6 da manhã. Perceba que madrugada aqui, profeticamente, aponta para a antiga aliança. O que o pai de família está dizendo é que a madrugada já se foi, ela já se cumpriu. Ela se cumpriu quando, pastor? Através da vida dos patriarcas e foi até os profetas. Então toda madrugada que aponta para a antiga aliança, ela já se cumpriu. Iniciando nos patriarcas, aqui nós temos Abraão, Isaque e Jacó, e cumprindo-se até a vida dos profetas. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só que esse trabalhador, como eu disse, ele contrata na madrugada, mas o seu propósito é que eles exerçam seu trabalho durante o dia. Ele sai então para que esses trabalhadores desenvolvam o exercício do seu trabalho em 4 períodos. O texto vai dizer que primeiro eles vão exercer o trabalho na 3ª hora, depois na 6ª hora, por fim na 9ª e na 1/10. Eu não disse na 10ª, eu disse na 1/10 hora. O dia aqui, apontado por João, representa a janela da última hora. Olhe para cá, a madrugada já cumpriu, e agora começa o dia. E João está dizendo que o dia aponta para a janela aberta da última hora. Vamos compreender espiritualmente o que cada tempo profético apontado pelo pai de família
representa dentro do contexto de Apocalipse. O primeiro tempo profético que está sendo apresentado pelo pai de família é a hora terceira. Diga comigo, hora terceira. Primeiro ele vai contratar trabalhadores para trabalhar durante o dia na hora terceira. A hora terceira aqui, dentro da cronologia, perceba que a hora terceira está ligada ao relógio profético. Diga, o relógio dos céus. Só que nós não estamos andando ainda debaixo do relógio dos céus, porque na terra nós temos um relógio, o relógio cronológico. E no relógio cronológico, a hora terceira se refere entre 8 e 9 da manhã. Eu disse entre 8 e 9 da? Entre 8 e 9 da manhã, representa a hora da igreja primitiva. Então a hora terceira representa a hora da igreja primitiva. Olhe para cá. Perceba que quando a igreja é inaugurada em Atos no capítulo 2, através do selo do Espírito Santo, acontece uma explosão. Essa é a hora em que Deus autoriza nos céus a igreja na terra povoar os céus. Eu vou repetir. Essa é a hora que com o selo do Espírito Santo, Deus autoriza nos céus a igreja na terra povoar os céus. É por isso que em um só dia, em um só momento, 3.000 almas se rendem ao Senhor por causa da manifestação do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela trabalha fundamentada na doutrina dos apóstolos. E a história vai dizer que em apenas 50 anos, eu disse quantos anos? Em apenas 50 anos, 500 mil de pessoas naquela época já tinham sido alcançados na Judéia. Em apenas 10 anos depois, ou seja, em 60 anos, os historiadores vão dizer que todo o mundo antigo já tinha recebido a mensagem vinda da boca de Deus por intermédio de Jesus e os seus apóstolos. Uma grande revolução acontece na hora terceira por intermédio da igreja primitiva. O segundo período é chamado na parábola de hora sexta. Diga hora sexta. Porque a hora sexta, ela acontece entre 11 e meio-dia. Esta não é mais a hora da igreja primitiva. Esta é a hora da igreja samaritana. Para quem não sabe, os samaritanos foi o segundo povo alcançado por Jesus. E a história vai dizer que era próximo de meio-dia. Diga comigo, era próximo de meio-dia. A Bíblia vai dizer que Jesus era judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos. Era comum um judeu ser morto, apedrejado, saqueado, humilhado, quando ele entrava sozinho em território samaritano. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus está sozinho. Jesus está, e ele vai entrar próximo de meio-dia, e ele vai se deparar com uma mulher no poço. Esta mulher teve um encontro com a graça de Deus próximo a meio-dia. Olhe para cá. Quando Jesus chega no poço, aquela mulher, ela começa a dizer: como pode você, sendo judeu, está aqui sabendo que este é território, esta é geografia samaritana? E ela diz assim: os judeus acreditam que devem adorar em Jerusalém. Nós samaritanos temos uma grande diferença, porque nós acreditamos que devemos adorar o Senhor no monte. Mas quando vier aquele que é enviado de Deus, Jesus é o seu nome, ele nos apresentará a verdade. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu sou.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão em Jerusalém, tampouco no monte, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Aplauda de verdade. A igreja samaritana tem um encontro com a graça. A igreja samaritana na hora sexta, entre 11 e meio-dia, é visitada pela graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Não é tempo mais de adorarmos a Deus apenas com a expressão do nosso corpo. Adorar a Deus em espírito fala sobre uma adoração interior. E olhe para cá, só quem sonda o coração do homem é o Senhor. Em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Samuel, a maior autoridade da nação, vai até a porta da casa de Jessé, e quando ele se depara com Abinadab na porta, ele percebe, ele é alto, ele é forte, adestrado para a guerra, e ele diz: certamente é esse. Então Deus brada dos céus e diz: Samuel, não se atente para aquilo que está diante dos seus olhos, porque eu sou Deus que visita o interior e não apenas o exterior. O que o Senhor está dizendo, nesses dias Deus está sondando o nosso. Você está comigo aqui? O terceiro período no relógio profético. Diga comigo, hora nona. Mais forte, diga hora nona. Olhe para cá, irmãos. Essa primeira parte de Apocalipse é a parte mais desafiadora. Se você entender esta parte, os próximos 3 cultos vai fazer você viver uma vida tão leve, mas tão leve, porque a igreja anda como escrava na terra, tentando pagar um preço que jamais poderá pagar. E nós precisamos da revelação da palavra para libertar o nosso espírito. Você está comigo aqui? Então diga comigo, hora nona. A hora nona no relógio profético do céu está alinhada a hora cronológica que nós chamamos de 15 horas. Diga comigo, 15 horas. Quando Pedro tem uma visão em Atos no capítulo 10, no versículo 9, a Bíblia vai dizer que Pedro olha para os céus e tem um tecido caindo. E a Bíblia vai falar que Pedro, em sua visão, ele começa a enxergar quadrúpedes, feras e répteis. Então o anjo diz: come. E ele diz: eu não vou comer, porque senão eu vou me contaminar, Ele não come. Deus percebe que Pedro não está entendendo. Eu tenho falado nesta casa que entender é o grande alvo para desfrutarmos. Deus não está nos levando apenas a um lugar de conhecimento. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em... O que ele está dizendo? Só existe ponto de partida para conhecer, porque você precisa continuar conhecendo, e só acaba quando você entra no túnel chamado de entendimento. E aqui a Bíblia vai dizer que Pedro não entende. Então Deus, que não para em ninguém, ele decide visitar Cornélio. Diga comigo, um novo convertido. Porque tem coisa que crente velho não entende, então Deus vai visitar os novos. Eu tenho muito tempo que eu estou na igreja, Deus está dizendo: isso para mim não é nada. Eu tenho 30 anos que eu busco os céus, e Deus está dizendo: eu estou procurando crianças sensíveis, para que eu possa tocar com a minha glória. Você está comigo aqui? Deus visita Cornélio. E a Bíblia diz que dá uma visão para o novo convertido. Sabe o que eu acho lindo? 1 Coríntios 12:8. Porque a uns foi dado pelo mesmo Espírito a palavra de sabedoria, a outros a palavra de conhecimento, a outros a fé, a outros os dons de milagre. Olhe para cá. Sabe o que é interessante?
O Espírito Santo não olha currículo quando ele vai dar dons espirituais. Eu estou na igreja há 10 anos e nunca tive uma visão. E ele está falando, para mim não é o tempo, a intensidade, é o mergulho. Quantos estão dispostos a mergulhar? Irmãos, eu sonho com uma igreja que mergulha. E Deus falou comigo, filho, você tem que crescer. A igreja só cresce se você estiver disposto a crescer. Você está comigo? Quem está aqui, diga glória a Deus. Olhe para cá, temos só 15 minutos. Cornélio tem uma visão, ele tem uma. E na visão que ele tem, Deus vai mostrar para ele que a sua oferta tocou no coração de Deus. E a oferta de Cornélio fala. Então Deus diz para ele, manda chamar Simão, sobrenome Pedro, traga ele dentro da tua casa, porque eu estou tentando falar com Simão e Simão não está entendendo o que eu estou tentando me comunicar com ele. A Bíblia diz que quando os servos de Cornélio, que era um homem relevante, chega na casa de Simão e diz, Cornélio teve uma visão. Deus tinha visitado Pedro e falou, vai com ele porque eu quero falar com você. Pedro, ele chega dentro da casa de Cornélio. Cornélio está na mesa, ele está onde? Ele está sentado com a família. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega, como todo crente ranzina e velho, e eu não estou falando de idade, eu estou falando de gente que é religioso, mas não nasceu de novo. Ele chega na mesa e ele diz assim, eu sou judeu, vocês são gentios. Eu sou puro, vocês são impuros. Eu sou santos, vocês são profanos. Quando ele está falando, é o primeiro episódio da Bíblia que você vai ver a expressão, pastora Lorena, e o Espírito Santo caiu no meio deles. É como se o Espírito Santo tivesse descido lá para dizer para Pedro, Pedro, olhe para mim, é eu que estou nisso, eu estou tentando mudar tua mentalidade, falar no teu espírito, no teu coração, mas você não está compreendendo. Então eu vou tentar usar um novo convertido que está com uma chama queimando para tentar falar com você. A Bíblia diz que Pedro não entende o que Deus está se comunicando. Então naquele mesmo momento, o Deus que não para em ninguém, olhe para cá e eu vou abrir um parênteses aqui. Você está achando que você é especial? Você está achando que você, por ser de uma família cristã geracional, você é importante? Se você não der a resposta nesses dias que Deus está tentando adquirir de você, se prepare para ver Deus usando outro do teu lado. Pedro não entende. Ele entende que o evangelho só é para os judeus. No mesmo momento, o Espírito que cai no meio deles, que não consegue se comunicar com Pedro, ele vai derrubar Paulo do cavalo no caminho a Damasco. E a Bíblia vai dizer que Paulo é derrubado no caminho a Damasco. E quando Paulo é derrubado, é levado para uma casa lá na rua chamada Direita. Então Deus visita Ananias e diz, vai lá, porque Paulo é para mim um vaso escolhido para pregar aos gentios. Olhe para cá, olhe para cá. Eu acredito, não está na Bíblia, é uma percepção, que Deus só levantou Paulo porque Pedro não deu uma resposta. Deus estava dizendo, Pedro, eu quero te usar, você é atrevido, você acabou de ganhar 3.000 almas, preste atenção, mas o evangelho não pode parar nos judeus, ele precisa alcançar os gentios. Como Pedro não compreende que o evangelho precisa alcançar todos, Deus levanta Paulo com poder, com ousadia, com autoridade. E é por isso que você está aqui, porque homens como Paulo foram levantados para pregar aos gentios. Só quem está aqui, diga glória a Deus. Adore o Senhor comigo, vai. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir
o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Quantos acreditam de verdade, sem emoção, quantos acreditam que Deus deveria estar te usando e não está? Levanta a mão. De verdade, sem vergonhinha. Eu quero que você levanta agora as duas mãos. Você que crê que Deus ainda vai te usar. Deus só usa gente dentro da igreja, não. Eclésia, tirados para fora. Deus te alimenta no domingo para que você se manifeste durante a semana. Olha o que vai acontecer. Ele vai fazer o que nenhum homem poderia fazer através de você. Você vai profetizar agora o refrão dessa canção, e o Espírito Santo que caiu no meio de Pedro e de Cornélio vai tocar você e vai marcar sua história. Vem fazer o que nenhum homem fez. Alguém pode adorar? O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vai, declare, vai. O que a história nunca Só quem está entendendo declara é o Senhor. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer, vem fazer. Segura aqui. Olhe para cá para a gente terminar essa primeira parte. O quarto período profético, diga profético. Porque profético está ligado ao relógio dos céus, a Kairos de Deus. Quarto período é a hora 1/10, a hora, eu não disse a hora 10ª, eu disse a hora 1/10. A hora 1/10 equivale no relógio cronológico da terra entre 17 e 18 horas. Aqui em Mateus capítulo 20, o pai de família, que representa o próprio Deus, ele ainda vai sair para contratar trabalhadores. Olha que coisa linda. A janela da última hora abriu. Gente que passou 30 anos fazendo a sua própria vontade, agora estão sendo contratados para poder cumprir o propósito. Sabe o que eu acho lindo? O trabalhador vai recrutar, o pai vai recrutar trabalhadores na última hora, sim ou não? E a Bíblia vai dizer que ele vai recompensar aqueles que foram recrutados na última hora, igualmente aqueles que foram recrutados na primeira hora. Olha que lindo, pastor, eu passei 20 anos servindo ao Senhor, mas alguém vai servir ao Senhor 20 dias. E ele está dizendo, eu vou fazer o mesmo pagamento para todos que entenderam aquilo que eu estou falando. Pastor, dentro do relógio profético, qual é a hora da hora 1/10? É a hora da igreja do arrebatamento. É a hora da igreja da última hora. A hora 1/10 está falando de mim. A hora 1/10 está falando de você. Enquanto as pessoas estão ignorando os sinais, percebam que nós acabamos de ver milhares de pessoas morrendo aqui próximo de nós, em um grande terremoto. Perceba o que está acontecendo entre as nações, entre os reinos. Perceba os detalhes sobre a segunda vinda do Senhor. Eu e você precisamos entender que nós somos a igreja da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Deus conta com você para incendiar a terra. Deus conta com você para povoar os céus. Você é a resposta do clamor de Goiânia. Você é a resposta do clamor de Goiás. Você é a resposta do clamor da nação. Diga comigo, eu sou a resposta do clamor
da minha família. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Fica de pé, por favor, vai. Olhe para cá, ninguém saia. Vamos terminar no horário. João capítulo 9, versículo 4 vai dizer: trabalhar enquanto é dia, para que as trevas não lhe apanhem. Trevas aqui no original é noite. Sabe o que eu acho incrível? Nós vamos tratar desse assunto no próximo domingo, mas olha que incrível. O que a Bíblia está dizendo é trabalhar enquanto é dia, ou seja, na última hora. Mostra aqui que seremos recompensados antes da noite chegar. Olhe para cá. A recompensa aqui é um apontamento, uma alusão ao tribunal de Cristo, onde nós seremos recompensados por todos os nossos trabalhos, por tudo aquilo que nós fizemos na terra dos homens. O que a Bíblia está dizendo é trabalhar enquanto é dia. Mas alguém pode dizer: pastor, na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, está escrito: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Olhe para cá. A expressão aqui não trata do arrebatamento, porque o arrebatamento não vai acontecer à meia-noite. O arrebatamento não vai acontecer neste apontamento. O que a Bíblia está dizendo sobre meia-noite é quando o noivo vai voltar para julgar Israel e para julgar os gentios. Você não entendeu? Vou colocar a legenda. A igreja vitoriosa e remida e lavada pelo sangue de Jesus, ela não estará aqui, mas ela estará nos ares junto com o noivo. Ela estará com ele para sempre. Quem está me entendendo, diga amém. Olhe para cá. A hora 1/10 é a hora que a igreja vitoriosa, que somos nós, está inserida. A hora 1/10 é a hora da igreja da última hora. A hora 1/10 é a hora da igreja do arrebatamento. Pastor, então eu não posso sonhar. Você deve sonhar. Pastor, eu não posso abrir empresa. Você deve abrir. Pastor, eu não posso casar. Você deve casar. Mas você precisa entender que você precisa abrir empresa como se não abrisse. Você precisa casar como se não casasse. Você precisa ter filho como se não tivesse. O que a Bíblia está dizendo é: a tua prioridade maior é ser igreja manifestando o reino de Deus. Por que a hora 1/10 é tão desafiadora? Porque é entre 17 e 18 horas. Alguém aqui já viajou, pegou a estrada entre 17 e 18 horas? O que acontece na estrada entre 17 e 18 horas? Tem o quê? Tem o quê? Bem forte, tem o quê? O que o sol faz com a nossa visão? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Esta é a hora em que a maioria vai perder o discernimento por causa do sol tampando a sua visão. Por que é normal? Converse com um psicólogo. Por que é normal? Converse com um psiquiatra. Entre 17 e 18 horas, se você não tiver envolvido com um trabalho ou com a mecânica do dia a dia, parece que é uma tristeza que vem sobre nós. Parece que uma angústia vem sobre nós. Isso não acontece por acaso. É a janela aberta. É a última hora se manifestando. É Deus permitindo que uma consciência venha sobre nós, para que compreendamos aonde estamos. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. É Deus falando para você: ei, desperte do sono, tu que dormes. Você está comigo aqui? Quem está comigo, diga glória a Deus.
existem 8 vezes mais registros bíblicos na palavra de Deus sobre a segunda vinda equiparado à primeira vinda. Por quê? Porque Deus tem um caráter de urgência. Alguém pode dizer: pastor, os meus bisavós eram cristãos e eles diziam Jesus está voltando, e ele não voltou. Os meus avós disseram a mesma coisa, os meus pais disseram a mesma coisa. Mas na próxima ministração eu vou te provar na Bíblia, através das 70 semanas de Daniel, do calendário profético de Daniel, que nós já estamos às portas do arrebatamento da igreja, enquanto muitos estão negligenciando os sinais. E você vai perceber com leveza que Deus não quer que você fique com medo. Deus não quer que você fique ressabiado, não, não, não. Deus quer que você fique empoderado, cheio do Espírito Santo, aumentando a tua expectativa acerca daquilo que vai acontecer, porque nós fomos chamados para reinar com Cristo. Deus está te chamando nesta manhã para que você possa reinar com Ele. Se prepare, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para vós. Vem Jesus, declare, vai. vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Declare, vai. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata. Quantos foram abençoados? Amém? Quantos de verdade se comprometem a andar comigo nesses próximos 3 cultos? Levanta a sua mão, irmãos. Eu faço um compromisso. A tua vida vai ser mais leve quando você entender o que eu estou ensinando aqui é por uma lente que eu garanto que a maioria de vocês nunca ouviram. Que eu vou ensinar na próxima matéria aqui, no próximo domingo, as 70 semanas de Daniel vai libertar você. Sabe aquele medinho da morte? Minha mãe perguntou, eu não entendo. Todo mundo que eu convivo tem medo de morrer, você não tem. Porque depois que você carrega a revelação acerca do seu destino profético, você nunca mais terá medo da morte. Amém? Quantos querem ser abençoados? Amém? Nós vamos abençoar agora a sua vida, para que você possa ter uma tarde maravilhosa. Amém? Coloca a sua mão assim. Pai, nós queremos agradecer pela vida da igreja, queremos te louvar por cada homem, por cada mulher, por cada servo que está aqui, por cada visitante. O Senhor é lindo. E esse é um domingo tão importante para nós, porque o Senhor está marcando a vida da Fortes em Cristo. É um tempo que o Senhor está gerando no Espírito nessa casa. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa multiplicar essa verdade do reino a cada coração. Eu sei que Satanás vai tentar inventar compromisso para muita gente aqui, mas eu quero declarar que o Senhor vai atrair o seu povo para receber a palavra que liberta. E esta palavra vai mudar o destino profético de muita gente aqui para sempre. Eu declaro que gente que está parada há 10 anos vai voltar. Porque são trabalhadores da última hora, da hora 1/10. A igreja vitoriosa vai se levantar. A resposta da família que você tem orado para outros manifestar é você que vai manifestar. Eu profetizo um tempo de paz e não de mal sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode aplauda? Glória a Deus. Coloca a sua mão assim. E que a graça do Senhor,
o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo atinja cada família de dentro para fora. Eu abençoo a tua vida, vá em paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.